Amém. Bom dia, Ibabe. Que momento, hein? Enquanto eu ouvia o testemunho do Gabriel e orava aqui, eu agradeci a Deus o privilégio que nós temos de ser parte de uma comunidade ocupada com Joanas e Ellens. E graças a Deus por isso. E eu fiquei pensando, mas agora eu tenho que falar da campanha Amor à Nossa Casa. E você sabe que nós estamos nessa campanha, né, por Amor à Nossa Casa. Nosso desafio é R$1 milhão. A boa notícia é que nós já chegamos em 500, graças a Deus. Graças a Deus. E eu me lembrei quando nós viemos para esse prédio. Em 2013, as reformas que nós fizemos aqui custaram bem mais do que R$1 milhão. E naquela época, algo que me incomodava, e sempre me incomoda, fazer um desafio de R$1 milhão para a reforma no nosso prédio e na nossa sede, e ouvir o testemunho do Instituto Sonhe, das 50 organizações da Rede Ibabe Solidária, essa conta não fecha no meu coração, na minha consciência, na minha pouca inteligência, não fecha. Mas naquela época, algo veio ao meu coração e Deus me disse, nós não precisamos de uma igreja para fazer uma sede. Nós precisamos de uma sede para continuar fazendo uma igreja. Nós dormimos e acordamos, respiramos, vivemos e existimos por causa das Ellens e com o privilégio de sermos Joanas. De vez em quando nós somos Ellens, de vez em quando nós somos Joanas, e graças ao reino de Deus é isso. Mas nós estamos numa campanha de por amor à nossa casa, e nos faltam R$500 mil. E sabe onde estão esses R$500 mil? No seu bolso. E no meu. Que Deus te abençoe, que você contribua. Domingo que vem, quem sabe, se Deus quiser, a gente chega aqui dizendo, olha, pode parar de contribuir para a campanha, já chegamos no 1 milhão, e você contribui para o dia a dia da Ibabe, para a gente continuar sendo igreja, continuar sendo uma comunidade ocupada com Ellens e Joanas, porque é isso que nós somos, porque é isso que o reino de Deus é. Eu me lembrei também do pastor Edson Queiroz, eu não sei quantos de vocês o conheceram, mas ele foi um homem muito inspirador e muito dedicado a Deus, e era uma figura, porque a primeira igreja de Santo André estava em reforma. E num domingo à noite, a diretoria da igreja se reuniu com ele no gabinete dele, depois da celebração da noite, e disse, pastor, não tem dinheiro para a reforma, acabou. E amanhã tem um monte de boleto para pagar. Ele levantou e disse, quem tem fé, ajoelha comigo. Aí ficou um olhando para a cara do outro. Ele falou, então vamos ajoelhar sem fé mesmo. Aí ajoelharam. E é muito interessante, porque eu lembro que eu estive lá uma vez e vi o prédio que eles construíram, e o Edson Queiroz disse assim, Ed, esse prédio aqui sabe como chama? Resto. Porque o nosso coração não está aqui. Então você vê que é difícil para a gente pedir dinheiro para você. Nós temos que fazer a nossa reforma, mas o nosso coração não está aqui. Se um dia o nosso coração estiver nessas paredes, nós deixamos de ser igreja. Mas nós temos que mexer nessas paredes, inclusive essas daí do fundo, derrubar, para ampliar, para crescer. Você já entendeu, né? Seja solidário com o meu coração. Ore por isso. É muito difícil a gente atravessar a rua e ver gente caída no meio da rua, e a gente está num carro com ar-condicionado. Se isso não ocupa seu coração e as suas orações, e se isso não incomoda você, tem alguma coisa errada com a gente. Então você já entendeu, contribua para a campanha 25 centavos no final e contribua para a Ibabe sem 25 centavos no final. Beleza? Amém? Meio fraco, mas tá bom.
Amém. Quero ler com você hoje no livro de Números. O livro de Números, no Velho ou Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. E leio um versículo. Vou pregar hoje um sermão de 3 pontos. Ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Números 1:1. Números 1:1. Só isso. Queria fazer uma enquete antes. Quem tem Bíblia de verdade assim, que nem essa? Trouxe. Amém, irmãos? Meu Deus. Quem tem Bíblia falsa de aplicativo? Deus o livre, hein, pessoal? Essa aqui é a espada do Espírito. Isso é a canivetinho. Mas ok, estamos com a Bíblia. É importante isso que eu fiz agora, você vai entender por quê. Porque eu vou ler aqui Números 1:1. E quero falar sobre oração, tá? Porque estamos no enquanto oramos. Ok? Números 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Deus falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano. Acabou. Agora veja na sua Bíblia, se na sua tradução, aqui eu li, aparece tenda do encontro no deserto. Veja se na sua Bíblia aparece deserto e tenda do encontro. Não? Quem na Bíblia aparece no deserto, na tenda do encontro? Levanta a mão, por favor. Olha, bastante gente. Ok. Essa que eu li é a Nova Versão Internacional. E acredito que os tradutores fizeram a sua redação condicionados pela nossa lógica ocidental, que é, a gente começa dia, mês e ano. O menor, o meio e o maiorzão, não é? Dia é menor que mês e mês é menor que ano. Tenda é menor que deserto. Então Deus falou na tenda que fica no deserto, no primeiro dia, no 2º mês, no 2º ano. Ok? Mas na sua tradução, diz
Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês e do segundo ano. Por que isso é importante? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque esse aqui é um texto escrito originalmente, como você sabe, em hebraico. E a tradição judaica, a tradição rabínica, especialmente esta tradição hermenêutica da Cabala, por exemplo, que tem um pessoal que acha que é uma maluquice, eu acho também, mas é uma maluquice muito impressionante. Outro dia o pastor Kenner estava nos explicando sobre 666, o número da besta, do Apocalipse, falando da gematria, desse método hermenêutico, que atribui valor numérico a cada letra do alfabeto. A tradição rabínica atribui valor numérico a cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. E eles entendem, compreendem que as palavras cuja soma é igual, uma palavra que soma 217 com outra palavra que soma 217, embora escritas com letras diferentes, 217, alguma coisa tem a ver entre elas. E as frases também. E eles são tão radicais nisso que eles dizem que o hebraico, o texto da Torá, especialmente, é um texto de inspiração divina. Não apenas o texto, mas a própria língua hebraica é de inspiração divina. Os místicos judaicos, eles dizem o seguinte, que as palavras do hebraico, da língua do céu, são como pedras. E as palavras das outras línguas são como tijolos. Qual a diferença? Pedras foram feitas por Deus. Tijolos são feitos por seres humanos. A radicalidade deles em compreenderem o texto bíblico e as palavras, as vírgulas, as construções, a exatidão dos termos, eles são muito radicais nisso, e eles são muito detalhistas na maneira de interpretar o texto bíblico. Por isso é que eles se perguntaram, os rabinos, e eu quero usar este ensinamento da tradição judaica para chamar a sua atenção para a oração, eles se perguntaram o seguinte, porque a tradução mais adequada ao texto hebraico é deserto, tenda do encontro, deserto primeiro, tenda do encontro depois, primeiro dia, segundo mês, segundo ano. Então os rabinos, olha como eles são. Eles perguntaram assim, por que o redator bíblico usou na primeira frase do maior para o menor, deserto maior para o menor, tenda, e na segunda frase usou menor para o maior, dia, mês e ano. O que o redator bíblico queria com isso? Perguntou um rabino. E outro respondeu, não, você está equivocado. O redator bíblico não inverteu a ordem, ele manteve a ordem. Ele manteve a ordem menor para o maior, quando falou de lugar, e menor para o maior, quando falou de tempo. Porque o deserto não é maior do que a tenda. A tenda é maior do que o deserto. Então, quando ele diz que Deus falou no deserto menor e na tenda maior,
Ele também falou no dia, mês e ano, menor para o maior. Não é a tenda que está no deserto. É o deserto que está na tenda. Não é o deserto que contém a tenda. É a tenda que contém o deserto. Porque o que é a tenda do encontro? A tenda do encontro é o que nós chamamos de tabernáculo. O tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em 3 grandes ambientes. O átrio, que não tinha nada, só tinha gente. O lugar santo, que tinha um altar dos holocaustos, que tinha o altar de prata e uma grande bacia de prata, aliás, duas grandes bacias de prata. E o lugar santíssimo, o santo dos santos, que tinha a arca da aliança. Diziam que a arca da aliança continha as tábuas da lei, a vara, o cajado de Arão e um vaso do maná na arca da aliança, que ficava no santo dos santos. Eu lembro que uma vez fui pregar no interior de Goiás e veio um senhorzinho e falou assim para mim: pastor, o senhor sabia que eu sei tudo sobre tabernáculo? Eu falei: é mesmo? Pensei, e daí, né? Revista super interessante, né? E daí? Ele falou: pergunta aí qualquer coisa sobre tabernáculo que eu respondo. Aí eu achei um negócio meio curiosidades, né? Aí quis crescer para cima do irmão, falei assim: diga uma sabedoria espiritual aí do tabernáculo, que você sabe. Ele falou: sabia que tem uma bacia de prata no lugar santo? Uma bacia de bronze no lugar santo? Falei: sabia. O senhor sabe para que serve? Para os sacerdotes se lavarem antes do ofício do holocausto. Ele disse: errou! Falei: é mesmo? Para que serve? Pastor, uma bacia de bronze, debaixo do sol do deserto, é um espelho, pastor. Todo homem, antes de entrar na presença de Deus, precisa ver a sua face no espelho. Falei: amém, irmão? O que mais o irmão sabe sobre o tabernáculo? Mas o tabernáculo é esse lugar. Tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, onde fica a arca da aliança, somente o sumo sacerdote pode entrar, ou podia entrar, uma vez ao ano, para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. E ele deveria entrar ali amarrado e com um sininho pendurado nas suas vestes, para que, se porventura tivesse um mal-estar e morresse dentro do Santo dos Santos, ele fosse puxado para fora, porque ninguém poderia se atrever a entrar no lugar santíssimo. No ano passado, eu estive em Jerusalém e conheci um lugar impressionante. É um bairro judaico chamado Me'ar Shearim, onde tem os judeus tradicionalíssimos, ortodoxos, radicais. E eles, inclusive, tinham... O bairro todo era coberto de pichações nos muros, cartazes, Palestina livre. Eu falei: oi? O que está acontecendo aqui? Palestina livre num bairro judaico radical? Em Jerusalém? Uma pichação dizia: judeu não é semita. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eles, aqueles homens, eles diziam o seguinte: esse Estado de Israel que está aí é fake, é um impostor. Porque a restauração de Israel legítima acontecerá quando o Messias vier. E ele ainda não veio.
Isso acreditam os judeus radicais de Meat Shearim. E eles diziam o seguinte: nós não vamos sequer às ruínas do templo de Salomão. E não pisamos na esplanada do templo. Por quê? Nós não sabemos onde ficava o Santo dos Santos, nós não queremos correr o risco de pisar no local que era reservado ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. Tamanha reverência e tamanha radicalidade na compreensão do significado desse Santo dos Santos, desse lugar santíssimo. O que é esse lugar santíssimo, o Santo dos Santos? Ele não representava apenas, mas ele era, de fato, a presença de Deus no meio do povo de Israel. A presença de Deus estava ali. Ali, Deus se manifestava, ouvia, falava. A glória de Deus, ali, a Shekinah divina, a glória de Deus estava presente no meio do povo. Por isso que o tabernáculo era um templo que montava e desmontava. À medida em que o povo peregrinava no deserto, o tabernáculo era desmontado e a glória de Deus acompanhava o povo de Israel. Diferente da noção que nós temos de um templo de pedra, de um templo como um endereço fixo. O templo de Jerusalém é um endereço fixo. Por isso que João, no capítulo 1 do seu evangelho, vai dizer que quando Jesus chegou, Deus tabernaculou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe qual é a palavra que está ali? Tabernaculou. Por isso que quando as pessoas perguntam para Jesus, onde é que você mora? Ele diz, não tenho casa. Eu tabernaculo. Eu ando para tudo que é lado. Eu sou a glória de Deus circulando no meio do povo. Não tem uma casa que me cabe. É dentro de mim que todas as casas estão. Por isso, quando a gente lê Números 1, a lógica desses intérpretes que me abençoou diz, não é a tenda que cabe no deserto, é o deserto que cabe na tenda. E isso tem muito a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa experiência espiritual e com a nossa vida de oração. Porque primeiro a gente tem uma sensação de que, de fato, a tenda está dentro do deserto. E se você consegue me acompanhar, e eu sei que consegue, imagine dois modelos de espiritualidade. Um modelo onde a tenda está dentro do deserto, e um outro modelo em que o deserto está dentro da tenda. Esse modelo em que a tenda está dentro do deserto, eu acho que a gente vive nesse modelo aqui. Tem um mundo, e a gente, infelizmente, a gente tem que estar no mundo. Amanhã é segunda-feira, nós temos que, infelizmente, trabalhar. Nós temos que, infelizmente, ir ao dentista com todo o amor, inclusive a minha dentista, que deve estar aqui. Doutora Lígia, um beijo para a senhora, mas dentista é... Ore por mim, eu tenho medo de dentista. Infelizmente, a gente tem que cuidar da saúde, infelizmente, a gente tem que levar carro no mecânico, infelizmente, por quê? Porque o ideal seria mesmo a gente estar na tenda do Senhor. Porque vale mais um dia na tua tenda do que 1000 em qualquer outro lugar. Não é isso que diz o salmista? Então a gente sai do mundo e vem para a tenda. O mundo é inimigo da tenda. As coisas que estão na tenda são de Deus. As coisas que estão no deserto são do diabo. Música do diabo. Time do diabo, que eu não vou nem citar nomes.
Por isso que eu escolhi torcer para os santos. Então, tem time do diabo, a ciência é do diabo, a psicologia é do diabo, não precisa fazer terapia. Medicina é do diabo. Tomar remédio é do diabo, não tem fé, irmão? E o irmão que diz que não tem seguro de carro porque Deus é o seu seguro? Não vigia sua casa porque Jesus... Você está confundindo Jesus com pitbull, irmão. Parece que as coisas de Deus estão dentro da tenda, então a gente sai do deserto, o deserto é árido, é hostil, é inóspito. O bom mesmo é estar na tenda. Lembra de Pedro? Vamos fazer aqui 3 tendas, não uma só, 3 logo de uma vez. Uma para mim, uma para o Tiago, outra para o João. Vamos fazer tenda, vamos nos recolher na tenda. Aqui não. Aqui não tem jeito de você ir para a tenda sem levar o mundo inteiro junto. Porque o mundo está dentro da tenda. Você não sai do mundo para ir para a tenda. Porque o mundo está dentro da tenda. No mundo você toma consciência de que, estando no mundo, você não pertence ao mundo, pertence à tenda. Você toma consciência de que, estando no mundo, você não é lobo, você é ovelha no meio dos lobos. Mas você não saiu do meio dos lobos. Aqui tudo pertence a Deus. Aqui tudo interessa a Deus. Aqui tudo diz respeito a Deus. Por quê? Porque tudo está dentro dele. Aqui tudo recebe o juízo de Deus. Tudo está debaixo da misericórdia de Deus. Tudo é objeto da redenção de Deus. Tudo é objeto do amor de Deus. Não tem separação. Quando eu estou andando pelo deserto, comendo pizza, na reunião de oração, dando aula de geografia, vendendo meu carro, alugando um apartamento, andando de bicicleta no parque, fazendo piquenique com Ibabe criança, eu posso fazer isso com a consciência de que estou na presença de Deus, ou posso fazer isso como quem está num deserto, esperando a hora de ir para a tenda. A espiritualidade que faz com que o deserto seja maior que a tenda, transforma a nossa experiência religiosa num recorte da vida. Mas a espiritualidade que compreende que o deserto está dentro da tenda, santifica toda a realidade, porque vivencia toda a realidade na presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. A outra coisa que acho interessante é que a gente tem uma ideia de que a tenda que está dentro do deserto, o deserto é grandão, a tenda é pequenininha. E quando a gente sai do deserto para ir para a tenda, a gente sai do imenso e vai para o restrito. A gente sai do abrangente e vai para o confinamento. Você imagina como a nossa idealização, né? Você imagina como a nossa imagem, é o que eu queria dizer, na verdade, desculpa. Mas imagina como a nossa imagem de tenda é do grandão para o pequeno. Tem um mundão, tem a sua vida toda, todas as suas relações, tem o seu trabalho, tem o seu lazer, tem a sua agenda, tem os seus planos, tem o seu futuro, tem tudo. Mas aí você vai para o seu quarto fechado, fecha a sua porta, deixa tudo no lado de fora, e aí você, na hora de orar, você ainda faz mais. Você faz o quê? Fecha os olhos.
Eu me lembro o reverendo Caio Fábio pregando na minha adolescência, eu devia ter 17, 18 anos, ouvindo o reverendo Caio Fábio dizendo que eu não entendo esse pessoal que vai para o alto do monte e fecha os olhos e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Abre o olho, vê o pôr do sol, vê o céu multicolorido, aí está a glória de Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus. Abre os olhos. Quero te ver, ó Senhor, quero te ver, ó Senhor, abre os meus olhos. Então, abre os olhos, irmão, mas você canta isso de olho fechado, não canta? Quero te ver, ó Senhor, mas o Senhor está aí do teu lado, ó. É aí na face do irmão, não foi o que o Gabriel acabou de ensinar para a gente, o Senhor está aqui na Ellen. O Senhor está aqui na Joana, cuidando da Ellen, abre os olhos. A tenda não é um lugar estreito. A tenda não é um lugar fechado. A tenda não é um lugar pequeno. Não. Tudo está dentro da tenda. A tenda é grandona demais. Cabe até um deserto dentro dela. Cabe o seu passado, o seu futuro, o seu presente dentro dela. Cabe os seus sonhos, as suas dores, as suas frustrações. Cabe tudo. Na tenda cabe a sua oração de louvor e gratidão, mas na tenda cabe também o seu lamento, a sua lágrima, a sua fraqueza. Na tenda, meu irmão, minha irmã, cabe até o seu pecado, sabia? Cabe até o seu pecado. Porque está tudo dentro da tenda. A gente pensa assim que está vendo notícia, televisão, internet, aí rolando o feed do Instagram, tudo on time, né? Tudo acontecendo. Aí você vai lá para saber os trend topics, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Aí você tem contato com a realidade toda, tudo conectado, interconectado, aquela confusão de informação, aquela profusão de coisa acontecendo. Aí você para tudo e vai para o quartinho fechado, fechar o olhinho e orar. É como se você saísse da imensidão para o encolhido restrito. Está acompanhando, né? Não é essa imagem que a gente tem? Quando, na verdade, a nossa experiência da oração é você falar assim: meu Deus, eu não aguento mais assistir a Globo, a Jovem Pan, eu não aguento mais ver Instagram, é muita informação, é muita coisa, esse pessoal não está enxergando tudo, esse pessoal não está prestando atenção na realidade, eles não acessam tudo, eu preciso mais informação, eu preciso mais luz, eu preciso mais lucidez, eu preciso mais discernimento, eu preciso mais, então eu vou lá para o meu quarto orar. Porque lá sim, cabe tudo e está o Deus que sabe tudo, que conhece tudo, que revela tudo, que tem solução para tudo, que tem resposta para tudo, que acolhe tudo. É lá. E quando a gente vai para lá, a gente começa a orar, e Deus diz assim: Ed, vem aqui, olha daqui. Porque eu acabei de ler o jornal, eu acabei de ver a notícia, eu acabei de ver um negócio aqui que chegou no meu WhatsApp. Isso tomou meu coração, estou angustiado, estou ansioso, estou preocupado. E Deus diz: vem aqui. Entra aqui na tenda para você enxergar tudo. Para você ganhar perspectiva. Lembra a conversa de José com os irmãos dele? Os irmãos que venderam ele lá para o Egito, ele foi trabalhar escravizado lá no Egito. Quando ele se reencontra com os irmãos, o que ele fala para os irmãos? Os irmãos de cabeça baixa, os irmãos sentindo-se culpados, envergonhados, com medo da retaliação e da vingança. O José diz: calma, pessoal, eu já estive aí nesse lugar estreito, pequeno, que é o deserto. Mas quando eu vim para a tenda, que eu vi de cima, eu vi que não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Eu achava que a minha vida estava nas mãos de vocês, mas eu vim para a tenda. E Deus me mostrou que não.
é que a minha vida está nas mãos dele. Ele me mandou para cá porque ele tinha planos para mim, ele tinha planos para Israel, ele tinha planos de redenção, ele tinha planos de futuro, e eu enxerguei. E porque eu enxerguei o quadro completo, eu não tenho mágoa de vocês, ressentimento de vocês, e nem respiro ares de vingança contra vocês. Porque eu não fiquei nessa imensidão do deserto. Eu fui para a dimensão da eternidade, que só existe na presença de Deus. A gente tem a impressão, e que talvez seja essa a nossa prática, me perdoe, que no deserto, vou te falar uma coisa, confessa, irmão, irmã, comigo, o deserto é osso. O deserto a gente tem que matar um leão por dia. Às vezes a gente tem que comer o almoço, comer a janta no almoço, né, que a gente fala. Aí tem um ditado que nós temos que, vamos comê-los no almoço antes que eles nos comam na janta. Ai, que coisa mais diabólica. A gente fica preocupado com tudo que está acontecendo, os riscos que nós corremos, as ameaças com as quais nós convivemos, os conflitos que nós testemunhamos, as histórias que nós ouvimos. É muita informação e muita desgraceira em volta da gente, irmão. Muita desgraceira. Aí a gente fica preocupado com o nosso emprego, com o nosso casamento, com a nossa família, com os nossos filhos. E quando isso acontece? Quando é que a gente é sugado e tragado para buscar a Deus, para que Ele cuide do meu, cuide de mim, cuide dos meus, cuide do que eu tenho? É quando eu estou no deserto, circulando pelo deserto e vendo essa confusão toda do deserto. Quando eu circulo no deserto, convivendo com essa realidade muito baixa, sabe? Muito baixa. Aí eu sou tomado de medo, de ansiedade, de angústia, de preocupação. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com a minha casa? O que vai acontecer com o meu filho? Porque é muito deserto. Aí Deus diz assim: Ed, vem comigo. Vem aqui. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fica aqui comigo, eu vou te mostrar o quadro todo. Está vendo aquela menina ali, 11 anos. 4 homens perguntando por mim. Você está preocupado com o seu filho, né? Com a sua filha, né? Com o seu emprego, né? Com a sua família, né? Com sua reforma, né? Então, vem olhar daqui. Lembra quando Deus vai conversar com Caim, logo depois que Caim matou Abel? Qual é a pergunta de Deus a Caim? Onde está o teu irmão? E Caim faz a pergunta mais cínica, né? Por um acaso sou eu guardador do meu irmão? É sim. É que quando você fica aí no deserto, entram os jogos de inveja, entram as competições, entram as sombras da sua alma, as suas carências, e aí você não olha mais para o seu irmão como guardador do seu irmão, você olha para o seu irmão como um adversário, como um obstáculo à sua felicidade, como um empecilho para a sua realização. É muito deserto aí, filha. Vem aqui. Entra na tenda que você enxerga tudo, e aí você sai desse beco escuro chamado reino do eu. E aí você vai para o nós, para o nosso, para o Pai nosso, para o pão nosso, você vai para o nós. E por último, eu me lembro dessa história muito linda
do Billy Graham, um dos maiores evangelistas dentro de um modelo de evangelho norte-americano, pregou em estádios lotados, e o filho dele se desviou do evangelho, se afastou de Deus e não queria saber de nada, pegou uma motocicleta e saiu pelos Estados Unidos para uma vida errante. E o filho do maior evangelista norte-americano. E numa entrevista para o Larry King, aquele talk show, o Larry King perguntou para o Billy Graham: o que você fazia enquanto seu filho andava de moto pela América numa vida errante? O Billy Graham disse: eu me fechava no quarto, me ajoelhava e orava. Só isso? E o Billy Graham respondeu: só? Você acha que é só? Tecla SAP, muito deserto aí para você, porque você está achando que ir para a tenda é só. Que a coisa mesmo acontece no deserto. Quando você vem para a tenda, a ação, a providência, a diligência, o trabalho, o empenho, a articulação, tudo acontece no deserto. Na tenda você não está fazendo nada, só orando. Martinho Lutero dizia o seguinte: hoje eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar pelo menos umas 4 horas, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu falei: Jesus, ainda bem que eu tenho pouca coisa para fazer. Que eu oro 10 minutos, já achei que foram 4 horas. Orar não é só. Orar é só para quem tem a mentalidade que o deserto é maior que a tenda. Aí tem o mundão vasto, tem as coisas do mundão, e tem o nosso mundinho do quartinho fechado do lugar da oração. Agora, para quem tem consciência de que o deserto está dentro da tenda, aqui é tudo. Aqui é amplidão, aqui é plenitude. Sabe por que é que dizem que nós, os cristãos, nós somos carolas? Quando você tem uma irmã assim muito de oração, você não fala isso? Que é carola, beata, a irmã conservadora. As irmãs de coque, então, nem se fala. Coque, saia comprida, aí é só oração. É só oração. A gente acha que só oração é beato, carola, fanático, bitolado, ignorante. Esses adjetivos só existem quando a gente tem um modelo de espiritualidade em que o deserto é maior que a tenda. Mas quando a gente entende que o deserto está dentro da tenda, e que quando eu estou no meu quarto, com a porta fechada, eu estou conversando com aquele que tem nas mãos toda a prata e todo o ouro. Eu estou conversando com aquele que move o coração do rei para onde ele quer. Eu estou conversando com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Eu olho para eles lá e digo: sabem de nada, inocentes. Vocês estão nessa correria aí, vocês estão achando que sabem tudo, vocês estão achando que conhecem tudo e que podem tudo, é porque vocês acham que o deserto é maior que a tenda. Vocês ainda não descobriram que, na verdade, o deserto, ele está dentro da tenda. E que nós que estamos aqui na presença de Deus, nós sim, temos a oportunidade de discernir, conhecer, compreender e enxergar. É aqui que a gente recebe a provisão e é aqui que a gente transborda para abençoar. A minha oração e o meu desejo é que esta palavra chegue no seu coração do mesmo jeito que chegou em mim. Houve um tempo em que eu achava que a minha vida religiosa era uma vida apequenada diante da imensidão do mundo, da cultura, da ciência, da história, do planeta. Demorou,
para eu entender que grande mesmo é o Senhor. Quem sou eu para negar o seu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, a Ele toda a honra, toda a glória. Quem somos nós para negar o poder desse, em quem tudo é, tudo está, tudo subsiste? Esse que trouxe à existência todas as coisas e sustenta todas as coisas na palma de sua mão. Quem somos nós, irmãos? Vai para a tenda, vai para o seu quarto fechado, porque lá está o deserto todo. Não existe nada, absolutamente nada, que ocupe o seu coração, que passe pela sua cabeça, que não interesse para Deus, porque tudo isso está na presença dEle. Eu oro que a experiência de oração na sua vida não seja de reclusão, confinamento, restrição, apequenamento, desculpe, emburrecimento, mas que a sua experiência de oração seja de plenitude, de expansão, de libertação, de lucidez, de iluminação, de empoderamento, de toda a provisão, de toda a prosperidade, e que você se levante sempre dos seus joelhos de oração, com alegria, com paz, na unção e no poder do Espírito Santo, para afetar esse deserto que não sabe que ele mora dentro da tenda. Amém.